Que bom que você está por aqui, você conectou-se aí no canal da Igreja Batista Prudentina e nós estamos reunidos neste culto online para agradecermos a Deus sim, mas para convidar que Deus, o Senhor, Ele tenha liberdade para falar ao nosso coração. Eu quero convidar você, se você se for abençoado nesta transmissão, você curta aí, dê um positivo, dê um joinha, isso abençoa esse canal. Eu quero convidar e desafiar você também a enviar o link dessa transmissão para pessoas que serão abençoadas através da palavra do Senhor que será ministrada, através das canções que adoraremos ao nosso Deus, o Senhor da nossa vida e o Deus da nossa salvação. Você pode compartilhar motivos de oração, estaremos intercedendo uns pelos outros. Compartilhe aqui no chat e eu quero que neste momento nós possamos orar, convidando Deus e dando liberdade para que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração. Você pode orar comigo? Pai amado, obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Nós damos liberdade para que o Teu Espírito Santo, ó Deus, ministre a cada um dos Teus filhos que estão conectados, ó Deus, nesta hora, neste momento. Pai, que o Senhor nos abençoe e o Senhor faça, Deus, com que sejamos desafiados e tenhamos um encontro especial com o Senhor nesta noite, Pai. Obrigado, Deus, por esse tempo. Oramos com o coração grato e oramos em nome de Jesus. Amém. Onde estão os pescadores, os cativos a buscar, a servir e a cuidar? Onde estão os lavradores, com sementes a lançar, regam vida ao caminhar? Onde estão os chamados a fora anunciar, humildes mas prontos a avançar? Igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele existirá. Somos nós. De Deus pelo mundo anunciar as grandezas daquele que um dia nos chamou e das trevas à luz nos resgatou para sempre a seu santo nome glorificar. Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vive está. Somos nós,
para que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que ele venha por ele resistirá. Somos nós. Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor.
Você deseja falar com Deus? Você tem sede de Deus dentro do seu coração? Deus, Ele nos dá o privilégio, a oportunidade de falarmos com Ele, de nos aproximarmos diante do Senhor e nos prostrarmos diante do trono da graça, no Santo dos Santos, na presença do Deus Todo-Poderoso, abrindo o nosso coração. E esse é o momento que eu quero desafiar você a colocar os seus motivos, talvez aí na sua mente, preocupações, pedidos, motivos de gratidão, e nós vamos apresentar diante do Senhor, eu aqui e você aí, onde você está na presença de Deus. Tem alguns motivos que estão registrados na minha mente essa semana. Um deles é o pastor Erickson, que esteve em São Paulo ali fazendo exames, O doutor Eduardo ali, que foi o médico que Deus separou para atendê-lo, tem tido um tempo ali especial. Tenho falado para o pastor Erickson que a enfermidade que ele tem descoberto ali no corpo dele vai se redundar em honra e glória ao nome do Senhor. E eu tenho orado por uma restauração completa da saúde dele e queria desafiar você também a orar. Temos outros motivos, Irmã Wanda Lebenec, irmã Wanda, continuamos orando aí por sua plena recuperação. Como é gostoso poder orar por você, saber que Deus está presente, você tem presenciado a alegria do Senhor, mesmo nesse tempo aí de enfermidade. Irmã Ana Cristina também já está se recuperando. Agora o Oswaldinho, filho do Oswaldão, teve aí de fazer a cirurgia e nós estamos clamando também pela vida dele e restauração física em nome de Jesus, Continuaremos orando pelo irmão Nildo, pelo seu Gilberto, pai do irmão Roberto, pela dona Júlia ali, para que Deus a abençoe, e tantos outros motivos que nos são apresentados. A irmã Alessandra tem apresentado seu tio Jesuíno, também na luta contra o câncer. Nós continuaremos a orar para que Deus se manifeste de forma extraordinária. Quais são os seus motivos, além desses que foram apresentados? Quero convidar para que possamos apresentar juntos esses motivos ao Senhor. Pai amado, o Senhor é Deus que conhece, Deus, as necessidades do nosso coração. E nós apresentamos, ó Deus, a vida de cada uma dessas pessoas. Os pedidos que estão sendo colocados no chat, Deus, visita-os de uma forma especial, Deus. Que o Senhor seja Deus presente naqueles que estão passando por lutas, naqueles corações que estão desanimados, que o Senhor fortaleça-os, ó Deus, através da Tua presença. Sê com o pastor Erickson, Deus, em todo o processo de tratamento. Eu oro pela irmã Wanda, pela irmã Ana Cristina, Senhor amado, visita de uma forma especial, seu Gilberto, a dona Júlia, Pai, abençoe, restaure o Oswaldinho ali daquela cirurgia. Eu oro pela irmã Ana Maria, Deus, fortaleça o coração dela e que ela experimente, Deus, a ação do Senhor de perto. Abençoe o irmão Nildo, Deus, restaura a saúde dele, Pai, nós temos clamado por isso e eu oro, Deus, por aqueles motivos apresentados, ó Deus, pelos Teus filhos que trazem a mente, no coração e estão orando neste momento, apresentando seus motivos. Pai, visita-os, Deus, e faça algo de extraordinário, porque nós cremos que o Senhor é capaz e pode fazer, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos no nome santo, no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. As forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança.
Hoje eu quero compartilhar com você a respeito de um desafio prático de vida. É você exercitar a sua fé, crendo que Deus, o Senhor, Ele há de agir em seu favor em todas as circunstâncias. Você vai experimentar um Deus que é presente e um Deus que deseja fazer parte dos detalhes da sua vida, dos detalhes da sua família, em todas as áreas que você vive a sua vida. Você já parou para pensar a respeito do que é fé? Eu gosto de algumas definições de fé. Tem uma que diz que fé é acreditar mesmo sem que a coisa tenha acontecido, ou mesmo sem que algo tenha acontecido. Outra diz que fé é poder experimentar a convicção da ação de Deus independente das circunstâncias. Essa é boa, essa eu gosto. Não importa a luta, a batalha, o deserto, as tempestades que você esteja enfrentando, você vai crer que Deus, o Senhor, Ele há de agir. Você vai crer que Deus, o Senhor, Ele está presente em todas as circunstâncias. E quanto mais você conhece Deus, o Senhor, você vai saber que Ele é capaz de agir de forma extraordinária na sua vida. Afinal de contas, fé é agir com confiança, baseado na informação que você diz acreditar. Se eu acredito em Deus, o Senhor Todo-Poderoso, e que sei que Ele é poderoso para fazer além daquilo que os olhos humanos podem ver, eu vou experimentar a ação e o cuidado de Deus na minha vida, porque eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo que Ele sim é poderoso para guardar o meu tesouro, para fazer infinitamente mais do que eu possa imaginar. Em que está baseado a sua fé? Será que a sua fé ela está baseada naquilo que você possui? Será que a sua fé está baseada simplesmente em suas habilidades? O que é fé para você? Você já parou para refletir e pensar a respeito disso? A fé, ela não é uma carta branca para o poder do sobrenatural. Jamais podemos pensar dessa forma. Fé, ela não é uma carta ou algo que eu tenho, uma vara de condão, para conseguir coisas pessoais, para que eu possa ter êxito ou possa ter sucesso baseado somente em mim mesmo. Ela não é uma varinha de condão para que você possa agitá-la e conseguir aquilo que você quer. Eu me lembro que logo no início da minha fé em Cristo, eu pude acreditar, crer que a minha fé no Cristo Jesus que veio, morreu e ressuscitou, Ele havia me salvado. E depois eu fui aprender vários textos bíblicos que ensinavam a respeito de que o justo viveria pela fé. O próprio Martinho Lutero defendeu essa tese de uma forma muito grande ali entre os reformadores. Afinal de contas, nós precisamos experimentar e crer um Deus vivo, atuante e que deseja que nós experimentemos e dependamos completamente dele na nossa vida. Tem algumas outras definições que eu quero compartilhar com você. No final do dia, fé é deixar Deus ser Deus. Você tem deixado Deus ser Deus da sua vida ou será que você tem invertido os papéis? Tentando dizer a Deus aquilo que é melhor para você e de repente você está vivendo a sua vida onde você não tem experimentado a ação do Deus verdadeiro na sua história, pois afinal de contas, no final do dia, fé é deixar Deus ser Deus. Você está disposto a deixar o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ser Deus na sua vida? Uma outra definição, ela vai dizer que fé é o ponto inicial da estrada da obediência. É a base e a força que nos sustentam nas tempestades da vida. Você está passando por lutas, o seu coração está temeroso, você está diante de uma oportunidade de conhecer o poder de Deus na sua história. Não se engane, não perca essa oportunidade. Seja obediente ao Senhor e experimente o melhor de Deus dentro da sua vida. Por isso que o ponto inicial da estrada da obediência é você crer que Deus, o Senhor, Ele é capaz de fazer coisas grandes na sua vida. Tem uma definição também, Martin Luther King, que ela vai dizer que fé é pisar no primeiro degrau, mesmo que ainda não esteja vendo a escadaria toda.
Esse exemplo é fantástico. É você pisar no primeiro degrau, mas ainda você não viu o tamanho da escadaria. Você está disposto a fazer com que a sua vida experimente uma fé dessa forma? Onde você vai ouvir a voz, a direção de Deus e às vezes mesmo sem saber o exato caminho, sem ter os detalhes da orientação de Deus, você em obediência vai crer e caminhar a jornada da sua vida baseada na fé do Deus que pode fazer grandes coisas na sua história. A palavra de Deus vai falar em Hebreus no capítulo 11, no verso 1, a respeito de fé e vai dizer assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, nós vamos viver com a convicção de que aquilo há de acontecer, mesmo que os nossos olhos não consigam alcançar aquilo que já está acontecendo ou que acontecerá. É nós vivermos com essa convicção de algo ter acontecido, mesmo que aos olhos humanos vai parecer que isso não é real. Eu quero compartilhar e fazer você lembrar de algumas experiências na sua vida que talvez Deus tenha agido de forma extraordinária e você tenha experimentado a presença de Deus de um jeito diferente em circunstâncias da sua vida. Talvez experiências que trouxeram marcas para dentro do seu coração e você pôde presenciar algo de diferente, que foi o manifestar de Deus dentro da sua vida, na sua fé, e que isso fez uma revolução, talvez, no seu jeito de viver a vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver alguns dos discípulos de Jesus tendo uma experiência dessa marcante, com a presença, com o revelar de Deus na vida dela. E uma dessas experiências aconteceu ali no Monte da Transfiguração. Quero ler o texto ali de Mateus, no capítulo 17, e eu queria que você acompanhasse essa leitura de uma forma muito especial, viu? Olha só, o texto vai dizer que 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte, e ali foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. E então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E enquanto ele ainda estava falando, numa nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto descia no monte, Jesus lhe ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram, então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram, da mesma forma que o Filho do Homem será maltratado por eles. E então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Jesus ele começa a revelar a sua morte aos seus discípulos. E algo de extraordinário acontece ali nesse Monte da Transfiguração. Estava ali Jesus, Pedro, Tiago e João. E eu fico tentando imaginar aquela experiência sobrenatural que aqueles homens de Deus, eles presenciaram. O que aconteceu ali não se via todos os dias. Homens simples, de vida simples naquela época, presenciaram a manifestação de Deus na transfiguração ali do Senhor Jesus. E sabe o que aconteceu? O desejo do coração deles era que eles permanecessem mais tempo ali. Quando ele se oferece a fazer aquelas tendas ali, Pedro, ele estava vivendo algo extraordinário, existia algo sobrenatural acontecendo ali naquele lugar.
E uma coisa que eu sempre digo é que momentos especiais com Deus trazem marcas em nossas vidas. Você tem marcas de momentos especiais de Deus na sua história? Eu me lembro na minha juventude, quando participava de acampamentos, que final de semana maravilhoso, da manifestação de Deus, de adoração, de ouvir a palavra do Senhor sendo ensinada. Finais de semanas cheios da presença de Deus, histórias de cura e restauração de vidas e famílias que ficam marcados na nossa mente eternamente. A nossa vida com Deus não pode depender de eventos, mas nós precisamos aprender a viver todos os dias intimidade que nos conduzirá a enxergar o sobrenatural de Deus nos detalhes da nossa história. Nós precisamos aprender a viver a nossa fé para que ela se torne visível na geração que nós estamos vivendo, para que a nossa fé seja vista pelas pessoas que fazem parte do nosso ciclo de relacionamentos, porque Deus deseja se manifestar através de nós. Nós precisamos aprender a buscar ao Senhor e permitir que Deus atue, que Ele haja na nossa vida, no nosso jeito de viver, para que as pessoas possam perceber que existe algo maior, que existe algo de extraordinário em nós, que não é a nossa capacidade, que não é o nosso jeito de conhecer mais ou menos as coisas, mas é a ação do Deus vivo que habita o nosso coração. Aprendermos a viver a nossa fé acreditando e deixando Deus agir em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Um relacionamento profundo com Deus vai gerar dentro do nosso coração a alegria e o desejo de estarmos perto do Senhor. E isso vai influenciar a nossa busca e a nossa vida de oração. Agora, a palavra de Deus ela não vai trazer a respeito somente de momentos extraordinários que vivemos diante de Deus. A palavra do Senhor vai revelar também um momento de dificuldade que alguns discípulos do Senhor Jesus eles enfrentaram. Jesus ele encontra com os seus discípulos, e eu queria que você tentasse imaginar aquele cenário. Ele encontra os seus discípulos frustrados por não terem conseguido expulsar o demônio de uma jovem. E é muito interessante que Jesus, quando olha para eles, Jesus usa aquela oportunidade para ensiná-los aquilo que eles deveriam viver e o jeito que deveriam viver a sua vida, exercitando a sua fé. Lá em Mateus, capítulo 17, verso 14, a palavra do Senhor vai dizer que quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, que daquele momento em diante ele foi curado. Que texto duro, onde o Senhor Jesus reage de uma forma dura com os seus discípulos. Mas ao mesmo tempo ele usa aquela experiência como um momento ensinável. Começa a acontecer ali um momento de crescimento pessoal, de crescimento no relacionamento entre Jesus e os seus discípulos. Ali começa a acontecer um relacionamento discipulador e ele aproveita aquela oportunidade para ensinar os seus discípulos. Irmãos, nós temos que aprender a usar os momentos da nossa vida, os momentos ensináveis, para ensinar pessoas, amados, queridos, pessoas que estão ao nosso redor, para que eles possam aprender a depender mais de Deus nas circunstâncias que eles vivem. Nós precisamos aproveitar as oportunidades para ensinar a respeito da fé em Cristo Jesus no nosso dia a dia.
Aqueles discípulos ali, logo depois daquela experiência que Jesus realiza aquela cura, há esse momento ensinável. No versículo 19, a palavra do Senhor, ela vai dizer que então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Que momento extraordinário! Aqueles homens que estavam com um sentimento de fracasso, aqueles discípulos, se aproximam de Jesus e dizem: mestre, por que não conseguimos expulsar? E Jesus ali começa a ensiná-los, dizendo: olha, a fé que vocês têm é pequena, vocês precisam olhar além da circunstância. E ele usa ali uma figura de linguagem, usando ali como a menor semente da época, o grão de mostarda, dizendo: olha, uma pequenina fé pode fazer coisas extraordinárias. Afinal de contas, nada é impossível para Deus. O que Jesus ensinava naquele momento é que eles precisavam aprender e conhecer mais a Deus e o poder do Senhor. Você tem conhecido mais e mais a Deus e o poder de Deus na sua vida? Você tem experimentado esse crescimento espiritual e pessoal na presença de Deus? A nossa vida com Deus, ela jamais pode ser substituída por ritos religiosos. Eu quero dizer uma coisa muito séria para você: não basta você ir à igreja toda semana. Você precisa viver um relacionamento íntimo e de profundidade com o Senhor Jesus. Você ir na igreja, talvez você está lá para picar o cartão semanal, mas se você não permitir que Jesus faça parte dos detalhes da sua história, talvez em vão você estará vivendo uma fé vazia e não uma fé viva, e não uma fé que o levará a experimentar o poder sobrenatural de Deus na sua história. Afinal de contas, quando você conhece o poder de Deus, não irá existir espaço para dúvidas dentro do nosso coração, porque nós viveremos com a convicção de que Deus, Ele atuará independente das circunstâncias. E aí tem algo que é extraordinário que nós precisamos aprender, é que a fé verdadeira, ela é aprovada e cultivada. A verdadeira fé, ela é aprovada e cultivada. Aqueles discípulos tinham uma fé pequena e Jesus ensina-os: olha, se a sua fé, se a fé de vocês fosse do tamanho deste pequenino grão, a fé daqueles discípulos era menor do que a menor semente da época. Tem um texto, uma frase que vai dizer que fé como grão de mostarda não se refere apenas ao tamanho, mas também à vida e crescimento. Não é a quantidade de fé que eu tenho, ou quanta fé eu tenho, mas em quem eu deposito a minha fé. Quem é o objeto da minha fé? E quando eu conheço Deus Todo-Poderoso, eu vou permitir que esse Deus, que é infinitamente grandioso, atue na minha vida e na minha história, na sua vida e na sua história. Quero provocar o seu coração: quais as áreas da sua vida hoje você precisa de um milagre? É na área da saúde? É na área familiar? É na área financeira? Talvez seja na sua área profissional. Eu quero desafiar você a se aproximar intensamente de Deus através da leitura da palavra e da oração e permitir que Deus, o Senhor, Ele seja Deus na sua vida. Quais são as situações que, quando você olha para o retrovisor da sua história, você consegue enxergar a marca da graça e do cuidado do Senhor na sua vida? Traga à sua memória essas experiências, essas marcas profundas que fazem com que o seu relacionamento com Deus, a sua fé, ela seja uma fé viva e que ela cresça na dependência do Deus que é poderoso.
Quando precisamos depender de Deus, do agir do Senhor, a nossa fé, ela é fortalecida. Você tem dependido de Deus para aquilo que você precisa? Tem uma história que aconteceu na nossa igreja, o nosso missionário David, a nossa missionária Tauana, que estão lá no Amazonas. Um determinado momento, eles foram deslocados para uma comunidade em Manacapuru, onde eles estão. E naquela comunidade que eles foram, não tinha um barco. E eles precisavam de um barco ali para se locomover de um lugar para outro. E não é só o barco, você tinha que ter o barco e você tinha que ter ali também o motor do barco. E eu lembro que David, com a fé de que Deus iria prover, ele liga aqui para a nossa igreja e ele fala: pastor, estou com esse desafio aqui e eu queria saber como que a nossa igreja ela pode participar. E eu me lembro que o desafio em um culto, nós não só levantamos o dinheiro ali daquele motor que ele precisava, porque ele já havia ganhado o barco, mas nós levantamos recursos que pôde pagar gasolina e tantas outras coisas, porque ele acreditou que Deus poderia prover. Você precisa experimentar o Deus provedor na sua vida e na sua família. Talvez esse seja o momento de você colocar em prática o seu relacionamento profundo e ver o extraordinário de Deus acontecendo na sua história. O segredo do poder na nossa vida é conhecer a Deus e esperar grandes coisas dEle. É saber que Ele pode. Afinal de contas, quanto mais nós conhecemos a Deus, maior será a nossa fé. Nós não vamos mais duvidar do socorro bem presente desse Deus, mas nós viveremos uma convicção desse socorro na nossa vida. Quando você olha para a sua vida espiritual, para o seu relacionamento com Deus, você tem crescido todos os dias? Hoje você confia mais em Deus do que no início desse ano? Será que hoje você crê e conhece mais a Deus do que 10 anos atrás? Você conhece das coisas de Deus, dos sonhos de Deus? Você experimenta mais da presença de Deus do que anos atrás? Talvez o que você precise colocar em prática na sua vida é experimentar momentos de relacionamento profundos com o Senhor, onde Deus falará e trará ao seu coração essa convicção e essa tranquilidade. Se você tem vivido estagnado, se você não tem crescido espiritualmente, existe algo errado, existe algo que esteja impedindo isso. Talvez possa ser pecado, talvez possa ser um desânimo que está tomando conta do seu coração e que você precisa se posicionar para você poder aprender a viver o melhor de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa fé, ela não pode ser estática, ela não pode ser paralisada, ela precisa ser dinâmica, ela precisa crescer, mas talvez ela possa estar diminuindo. A fé, quando ela é cultivada, ela vai nos levar a crescermos na presença, no conhecimento de Deus, na vontade de Deus e em obediência. Eu e você, nós escolheremos fazer parte do mover extraordinário de Deus na nossa história. Você tem buscado fazer parte do extraordinário de Deus através da sua vida, através dos seus relacionamentos, através da sua vida profissional, na sua faculdade, talvez lá no seu colégio. Deus deseja usar a sua vida de uma forma extraordinária. E aí as dúvidas que talvez existam dentro do seu coração, elas começam a ser jogadas fora e você começa a viver com a convicção de que Deus, o Senhor, Ele é um Deus vivo e deseja agir em você e através de você. Você tem aprendido a confiar em Deus? A sua fé é uma fé que você tem praticado na dependência do Senhor, do Deus vivo? Eu quero deixar um desafio prático para você nesta noite. O desafio prático é: aprenda a viver o extraordinário de Deus, se aprofundando no seu relacionamento, separando um tempo para que você cresça no conhecimento de Deus e, como consequência, você irá viver o extraordinário do Senhor de forma prática na sua vida. E o seu coração vai encher de gratidão,
porque a sua fé, ela é uma fé viva, ela é uma fé que cresce. Lá Paulo, ao escrever a carta de 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 3, ele vai falar a respeito de uma fé ativa, de uma fé viva e de uma fé que cresce. Ele vai dizer: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Quando a nossa fé em Deus, ela cresce, as pessoas ao nosso redor serão abençoadas, porque eu escolhi fazer parte do mover de Deus na nossa vida. Não permita que nada e nem ninguém roube isso que Deus tem preparado para você. Eu não sei se você, ao entrar neste culto online, ao participar deste momento, desta palavra, eu não sei se você chegou aqui com o coração apertado por causa de problemas, mas uma coisa eu sei: Deus, o Senhor, Ele é maior do que os seus problemas. Acredite, creia. E o desafio que eu tenho para você é viver uma fé prática, uma fé que cresce no seu dia a dia, no relacionamento com o Senhor, vai exigir de você algumas decisões. E talvez a primeira decisão que você precisa tomar é de separar um tempo todos os dias para que você leia e desfrute da palavra de Deus, no conhecimento da palavra do Senhor, e permita que essa palavra, ela habite o seu coração e ela possa mudar os seus princípios e os seus valores, porque não será mais a minha vontade, mas a vontade do Senhor dentro do meu coração. Você aceita esse desafio de conhecer mais ao Senhor através da palavra? Você aceita o desafio de conhecer mais ao Senhor através da oração, a investir tempo, de orar agradecendo, pedindo, suplicando, clamando, conversando, reclamando, falando com Deus e permitindo que o Senhor, Ele fale com você de uma forma extraordinária. Agora, você que está nessa mensagem, talvez o desafio prático para você é tomar a decisão mais importante da sua vida, que é entregar a sua vida ao Senhor Jesus e permitir que Ele se torne Senhor da sua história. Você é essa pessoa que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Eu queria que você repetisse uma oração comigo. E eu queria que nesse momento, talvez, você possa fechar os teus olhos e dizer assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e eu necessito da Tua presença na minha vida. Eu preciso que o Senhor mude a minha história. Por isso eu peço perdão pelos meus pecados. E eu o convido a entrar no meu coração e na minha vida, para que o Senhor dirija a minha história. Amém. Se você fez essa oração, você fez a oração mais importante da sua vida, que é a oração de entrega, onde você convida Jesus a entrar no seu coração. E talvez você precise de ajuda, e você vai escrever aqui no chat ou vai mandar uma mensagem para a pessoa que enviou o link dessa transmissão para você, e você vai dizer: olha, eu entendi que eu preciso levar uma vida séria com Jesus e eu tomei esta decisão no culto online que eu participei ali na Igreja Batista Prudentina. Que Deus possa abençoar a sua vida. Você que está participando deste culto, que o teu relacionamento com Deus possa levar você a experimentar uma fé inabalável de que Deus está presente. Afinal de contas, você é especial para Deus e Deus deseja realizar o melhor em todas as circunstâncias da sua vida. Que Deus, o Senhor, abençoe você, abençoe a sua família e abençoe a sua história. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar.
mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha sido abençoado. Não saia da conexão sem antes curtir essa transmissão, né? E você possa viver a sua vida com o coração cheio de fé no Deus vivo, experimentando o extraordinário do Senhor. Nesse final de semana, você é nosso convidado e o nosso culto de celebração. No próximo domingo, às 19h30, eu espero você aqui. Que Deus, o Senhor, abençoe a sua vida em nome de Jesus.